Olá, muito bom dia, bom dia. Que a graça de Deus, o amor de Deus esteja com todos vocês de uma forma maravilhosa, de uma forma especial. Deus é bom o tempo todo, né? Ontem nós tivemos um culto maravilhoso, um culto abençoado na Assembleia de Deus, Ministério Valparaíso. E ontem foi a inauguração da igreja no bairro Riviera. Muitas caravanas presentes. E eu tive uma visão tão linda ali na igreja. Eu sou o pastor Nelson, porém, eu apenas congrego na igreja, tá? O pastor é o pastor Paganini, Rosonil Paganini, e um outro pastor, irmão Guerra, o pastor Guerra. Eu simplesmente congrego, sou aluno da escola dominical, mas na ministração lá do culto, em um momento, eu tive uma visão tão linda, uma visão tão maravilhosa, e eu creio em visões, tá? Eu creio, Deus assim, Ele me usa muito nesse ministério de visão, nesse ministério de profecia. Até um pastor estava falando comigo sobre mim, né? Que alguém falou assim, o Nelson é uma pessoa que foi muito usada por Deus. Aí eu disse assim, não é que eu fui usado, eu sou usado por Deus. Depende do espaço. Onde é espaço, né? Até a Bíblia fala sobre o azeite lá da viúva que foram colocados, que ela pedisse vasilhas emprestadas para colocar azeite. E o azeite parou, mas parou porque faltou vasos. No meu caso, o azeite não parou. O azeite continua aqui, porque eu creio no meu chamado. Mas deixa eu contar a visão. Depois eu vou falar sobre eu creio em visões. Uma análise bíblica, teológica e espiritual. Aí eu vi um grande estádio. Nossa, era tanta gente, tanta gente, tanta gente. E o pastor, que é o pastor Rosonil Paganini, estava lá no meio daquele estádio pregando. E havia um mover espiritual muito grande, um mover do Espírito de Deus muito grande. Oi, Jair Pedroso, tudo bem? Tudo na paz? E de repente eu vi um monte de irmãs, elas tinham bacias enormes, naquelas bacias tinham muitas sementes, e aquelas irmãs jogavam aquelas sementes. Inclusive eu contei essa visão para o pastor hoje. E aquelas sementes, elas floresciam, elas brotavam em árvores grandes. E eu pensei assim, Deus está me mostrando a expansão desse ministério, que esse ministério vai crescer bastante. Foi a visão que eu tive ontem ali na igreja. Eu estou contando aqui publicamente, porque essa visão ela está tendo o seu cumprimento e ela vai se expandir, né? Para os irmãos que talvez tenham a oportunidade. Sim, irmão Jair. Estava chique na inauguração, muito obrigado, Deus abençoe. Para aqueles que tiverem oportunidade de ouvirem esse vídeo, fica a dica aí. Deus fala e Ele tem o momento certo de cumprir com a sua palavra. O Ministério do Ipiranga, não é do Ipiranga, porque eu pertenci ao Ipiranga, né? O ministério cujo pastor é o pastor Paganini, a Assembleia de Deus, ele vai crescer muito, 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 muito mesmo. E logo após um ano da inauguração do ministério, eu também tive uma visão que tinha ônibus, era numa outra cidade, a cidade era outra. E tinha ônibus, e nos pontos dos ônibus estavam muitos irmãos, muitas pessoas. Era um dia chuvoso, essas pessoas estavam com guarda-chuva, mas havia ônibus para levar as pessoas para a igreja, que era uma igreja muito grande. Não era a igreja da DCU, era um templo bem maior. Isso faz bastante tempo que eu tive essa visão, e Deus me falava. Eu também via sementes, né? Eu via as pessoas trabalhando muito. Isso fala de crescimento, de crescimento. Eu estou falando essa visão aqui. Quem quiser acreditar, acredite. Quem não quiser acreditar, não acredite. Aí não é o meu problema. Um abraço. Mas deixa eu falar assim.
Agora, eu creio em visões, uma análise bíblica, teológica e espiritual. A experiência de visões sempre esteve presente na história da fé. Desde os tempos antigos, Deus se comunica com o homem de diversas formas, de diversas maneiras, e uma delas é através de visões espirituais. Porém, em um contexto atual, esse tema exige discernimento, equilíbrio e fundamentação bíblica para evitar enganos. Crer em visões não é apenas aceitar experiências sobrenaturais, mas compreender seu propósito dentro da revelação divina. O que são visões, na realidade? Biblicamente, visões são manifestações espirituais nas quais Deus revela algo ao homem de forma sobrenatural, podendo ocorrer em um estado de vigília ou em um êxtase espiritual. No meu caso, eu tenho muitas visões em estado de vigília e tenho muitas visões também. De repente está acontecendo aquele canto na igreja e eu fecho o meu olho, eu sou transportado a algum lugar e vendo situações. Falando em ser transportado, eu fui missionário no Paraguai por muitos anos, mas antes de eu ir ao Paraguai, eu tive a visão lá naquele local que eu estava. E a primeira vez que eu entrei no Paraguai, eu me lembrei totalmente daquela visão tal qual aconteceu. E isso é muito importante, isso é muito especial, maravilhoso, né? Eu creio nesse agir do Senhor, continuo crendo, Deus já me usou muito aqui nessa cidade de Valparaíso, sobre isso. Então, diante de sonhos que ocorrem durante o sono, as visões geralmente acontecem com a pessoa consciente. E a base bíblica, havendo entre vós profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer. Números capítulo 12 e o versículo 6. Fica aí a dica para quem não acredita em revelação, para quem não acredita em profecia. E as visões no Antigo Testamento, Deus frequentemente falou por meio de visões. Isaías viu o Senhor no templo, Isaías capítulo 6, num alto e sublime trono, e ali havia os serafins, os querubins, o séquito angelical enchia o templo, a glória do Senhor estava ali dentro da casa. Foi quando justamente Isaías ele teve essa sensação, nossa, eu sou indigno, né? Ai de mim que eu estou perecendo. Mas aí veio um anjo, pegou uma brasa do altar de Deus, como antenaz, e tocou a boca de Isaías, aí ele pôde ouvir a voz que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? E ele ouviu, eis-me aqui, envia-me a mim. Isso é algo extasiante, isso é algo maravilhoso, isso é algo fenomenal, é algo tremendo. E o que acontece? Acontece que Deus, ele tem a sua forma dele realmente trabalhar na vida das pessoas, né? Ezequiel ele teve visão da glória de Deus, algo tremendo também, Ezequiel capítulo 1. Daniel, ele recebeu revelações proféticas sobre o futuro, Daniel capítulo 7. E essas visões, elas tinham propósitos claros, revelar a santidade de Deus, alertar o povo e mostrar acontecimentos futuros. Eu me lembro quando houve o acidente lá das Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Naquela época eu morava em Foz do Iguaçu e Deus me deu a profecia e a visão tal como aconteceu. Visões no Novo Testamento continuam. Pedro teve a visão dos animais, Atos capítulo 10, quebrando barreiras religiosas. Que ali é uma metáfora, é uma simbologia, ali não fala de alimentos. Ali está falando sobre etnias, né? Sobre as barreiras religiosas, porque a visão elas tem o seu significado espiritual. Paulo de Tarso ele teve várias visões e revelações. Atos capítulo 16, versículo 9. João recebeu o Apocalipse em visão, algo lindo, algo fenomenal, né? Isso mostra que as visões não cessaram no Antigo Testamento. Quando nós vamos observar, as visões do Antigo Testamento eram visões estrondosas e até amedrontadoras, que se hoje fosse falar sobre, eu estou tendo essa visão tal qual no Velho Testamento, ninguém ia acreditar, como muitos não acreditam hoje, né? Mas o propósito das visões, as visões não são para exaltação pessoal,
mas para a direção espiritual, para a edificação da igreja, correção e exortação e revelação da vontade de Deus. E onde não há visão, o povo perece. Provérbios capítulo 29, versículo 18. Mas também nós temos aí o perigo, o grande perigo do engano. Nem toda visão vem de Deus. E a Bíblia alerta sobre isso. Existem falsas visões, existem imaginações humanas, existem influências espirituais enganosas. Por isso que o discernimento de espírito é super importante. Provai se os espíritos são de Deus. 1 João capítulo 4, versículo 1. Por isso toda visão deve ser confrontada com a palavra, ela tem que estar na linha, na régua da palavra de Deus, com a palavra, discernida espiritualmente e confirmada no corpo de Cristo, né? Como discernir na realidade uma visão verdadeira? Uma visão que vem de Deus, ela está alinhada com a palavra de Deus, produz humildade, não produz orgulho, cessa a transformação espiritual, exalta a Deus, não exalta o homem, traz paz mesmo quando corrige, né? E nem toda experiência espiritual significa maturidade. Então nós temos aí a visão e a maturidade espiritual. Há pessoas que buscam visões, mas elas não buscam santidade. Bom dia, José Maria, tudo bem? E o maior sinal de Deus na vida de alguém não são as visões, não são os dons, tá? Seja ele qualquer tipo de dom, os dons de Coríntios, os dons de Romanos, os dons de Efésios, mas é o caráter transformado. E qual a aplicação que nós podemos fazer para a igreja hoje? A igreja precisa ter equilíbrio, nem rejeitar tudo, porque aí é ceticismo, né? Nem aceitar tudo, que é emocionalismo, mas viver no discernimento espiritual. Visões continuam possíveis, mas devem ser tratadas com responsabilidade. Crer em visões não é viver de experiências visionárias, né? É viver realmente da obediência. Muitos querem ver, mas poucos querem obedecer. Deus não procura pessoas impressionadas com o sobrenatural. Ele procura corações rendidos, ele procura corações quebrantados, corações abnegados. A maior visão não é aquilo que você vê com os olhos espirituais, mas é aquilo que você vive diante de Deus. E nós podemos dizer, eu creio em visões, mas com entendimento. Deus fala, Deus guia, Deus revela. Porém, tudo deve passar pelo filtro da palavra de Deus, né? E eu me lembro de uma situação que aconteceu no Paraguai, e naquela época eu estava na cidade de Caguaçu, Paraguai, e eu fui pregar em Ciudad del Este, que é cidade fronteira. E, de repente, era um congresso, e um irmão olhava muito para mim e tal, e aquele irmão, no final do culto, ele me procurou e disse, eu queria contar algo muito sobrenatural, o senhor nunca veio aqui nesta cidade, porém o senhor já veio na minha casa, no quilômetro 4. Aí ele me contou que ele estava doente já há 15 dias, acamado, ele não podia levantar da cama, e eu entrei com aquela mesma pasta, né? E também com aquela mesma roupa. E eu peguei o vidro de unção e ungi o irmão, orei por ele e saí. Aí ele levantou como para abrir a porta e eu não estava mais ali, eu tinha desaparecido. Eu contando isso, eu tenho um retrato desse irmão até hoje. Eu contando isso para uma missionária, a irmã Dalva de Oliveira Morgado, que me parece que já está com o Senhor, que foi missionária em Moçambique, foi missionária na África, e eu tive a oportunidade de receber essa irmã lá no Paraguai, ela ficou 2 meses comigo, falando sobre isso. Ela disse assim, isso aí é o dom do transporte, falando sobre isso, nesse sentido, é igual aquela história do Filipe, né, que ele foi arrebatado. Isso já aconteceu comigo 4 vezes. Então, gente, eu acredito em visões, eu acredito em profecia. Antônio Trinidade, tudo bem? Você é de onde, meu querido? Eu acredito em profecia, eu acredito em revelação. É claro que eu não acredito em todas as coisas que acontecem por aí. E hoje eu falei
para um irmão, né? Olha, eu falei para um pastor, graças a Deus que eu tenho certeza do meu chamado. Porque quem me chamou foi Deus, não foi o homem. Eu tive um chamado aos 12 anos de idade. Eu estou com 69 anos, mas é tanto sofrimento, é tanta coisa, que às vezes a gente fica sem compreender. Inclusive hoje, na escola dominical, nós estudamos sobre as promessas de Deus, a fé e as promessas de Deus na vida de Abraão. Existem promessas que são incondicionais e são outras que são condicionais. Eu vivo numa promessa incondicional do Senhor. O plano de Deus, ele é eterno, a aliança dele, ele é eterno. Ele não muda, né? Tem coisas que realmente mudam porque eu mudo, eu escolho, né? Então, crer em visões não é viver de experiências, mas é viver na realidade de obediência, né? E muitos querem ver, mas poucos que realmente querem obedecer. Quando eu creio em visões, as visões, elas realmente nos alicerçam muito. Eu estou falando da minha experiência, cada um tem a sua experiência. E a resposta correta é que nós não podemos ter esse alicerce diretamente, né? Mas o verdadeiro alicerce da vida cristã não são as visões. E a Bíblia está muito clara. O fundamento deve ser a palavra de Deus, a fé em Cristo e a obediência. O fundamento não muda, ele é firme, ele é estável, ele é eterno. Mas qual o papel das visões? Eu estou terminando, tá? As visões não são alicerce, mas podem confirmar caminhos, direcionar decisões e fortalecer a fé em momentos específicos. E é por isso que eu sigo assim nessa projeção, nesse caminho, crendo, né? E fortalecer a fé em momentos específicos. Elas não funcionam como luz no caminho, porque a luz é a palavra, né? Não como o chão que sustenta. Aí nós temos um grande perigo de inverter isso, quando alguém coloca visões como base. Passa a depender de experiências, passa a depender de visões ou de revelações e perde-se, né? E perde a estabilidade espiritual, fica muito vulnerável ao engano. Porque experiências variam, mas a palavra de Deus, ela é eterna, a palavra de Deus, ela permanece. A forma correta de entender essa fase, né? Ou essa frase, as visões não nos alicerçam, mas nos direcionam sobre o alicerce. Christopher, que Deus te bendiga, você é de onde? Nosso alicerce é Cristo, nosso fundamento é Cristo. As visões apenas iluminam o caminho, tá? Nos direcionam para alguma coisa. E há pessoas que se movem quando veem algo, mas Deus, ele chama para andar por fé e não por vista. Quem vive de visão, quer dizer, de visão, né? Para quando não vê. Quem vive pela fé continua mesmo no silêncio. Eu passei 1 ano sem ter nenhuma visão, sem ter nenhuma revelação, sem ter nenhuma profecia. E nessa época eu estava enfrentando uma luta muito grande no Paraguai, mas quando veio, a resposta foi algo fenomenal. As visões podem até fortalecer, mas quem realmente sustenta é Deus. Não construa sua vida no que você vê, mas construa naquilo que Deus já falou, naquilo que Deus já disse, certo? De uma forma linda, de uma forma especial, e que Deus possa nos ajudar aqui nesta manhã. Eu quis falar isso aqui, né, falando da visão que eu tive, e vamos esperar confirmações futuras, mas eu termino aqui com uma frase minha, né? Não caminho por aquilo que vejo, mas pelo que creio, pois meu alicerce não está nas visões, e sim em Deus. Doutor em Teologia, PhD em Teologia, professor Nelson Alves de Andrade. Que Deus ajude, que Deus abençoe. De uma forma muito especial. Amém? Orem por mim, eu preciso de muita oração. Atualmente eu estou numa batalha espiritual muito grande, muito forte. Sempre estive em batalha espiritual.
mas eu acredito em Deus, né? Eu creio no meu chamado. Um grande beijo para todos vocês, muito obrigado a todos que aí entraram. Tranquilo?